Bem, a semana profética, eu quero deixar para você, assim, para você entender. Não é a semana que a gente vai sair profetizando sobre todo mundo. Quando fala de profético, o povo pensa assim, profético, você vai sair liberando palavra para todo mundo. Então a gente vem tudo animado, que vai ter profecia, claro que tem profecia. Os profetas que você vê no Antigo Testamento, eles eram levantados por Deus para anunciar a palavra que vinha de Deus. Amém, irmãos? E o que nós vamos fazer nessa semana toda é anunciar a palavra de Deus. Claro, de uma maneira bastante objetiva, bem assertiva. Nós vamos estar ministrando alguns temas específicos importantes para a sua vida espiritual. Eu quero encorajar você a não perder nenhum dia, porque uma ministração, ela é sequência para a próxima, é um crescente, até a gente chegar no domingo que vem. Pastor, mas é muita coisa na igreja, irmão, muita coisa é você não ouvir a vida inteira a palavra de Deus e tentar acertar, dizendo que conhece tudo de Deus. Então é um tempo que nós vamos ter de palavra. Pode acontecer que Deus profetize especificamente para alguém, pode, mas eu tenho certeza que a princípio é para todos que Deus vai falar. Amém, irmãos? Tá? Então uma semana profética é uma semana em que você se expõe à palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá em Efésios que nós somos lavados pela palavra do Senhor, somos limpos, restaurados. Uma palavra de Deus é poderosa e ela faz toda a diferença na nossa vida. Quando o cristão entende isso, que a caminhada é um processo, ele para de infantilidade. Posso escutar um amém? Quando o cristão aprende que a caminhada é um processo, ele não fica correndo atrás do vento. Não precisa nada, de nenhuma novidade. A novidade é Jesus e a sua palavra. Amém? Agora, quando eu estou disposto a passar pelo processo, eu vou confrontar a minha vida com a palavra do Senhor. E assim a palavra começa a trabalhar no meu coração, irmão. Trabalhar no meu coração. Esse processo na minha vida começou há 40 e tantos anos atrás, e ainda não parou, e vai continuar, porque Deus nos chama para crescer, para amadurecer. Deus não nos chama para nós permanecermos de qualquer maneira. A verdade é que chegamos na igreja de qualquer maneira, chegamos na igreja tudo mal, tudo cheio de dificuldade, tudo ruim, estragado para todo lado, emocional, financeiro, psicológico, materialmente falando, relacionamentos, família. Muitas vezes a gente chega na igreja exatamente nessa condição, mas a palavra de Deus, se a gente entender isso, ela vai nos restaurando, vai nos fazendo crescer, e aí nós avançamos. Para isso nós precisamos entender princípios. Essa semana profética é uma semana de princípios. Nada, nenhuma novidade, nenhum estrelismo, nenhum nome importante, nenhum nome midiático, ninguém. Não, irmão, nós, igreja, nos expondo à palavra de Deus para sermos edificados. Amém? Sabe quem gosta de muito, eu estou aqui estudando a palavra que eu vou usar, mas tem muita estrela gospel hoje em dia. Nós não precisamos de nenhuma estrela gospel, porque a Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã. Amém, irmãos? E a gente vai para Jesus nesses dias. Se você estiver comigo, eu vou ficar muito feliz de tê-lo esses dias todos conosco. Então, hoje até domingo que vem, e domingo nós encerramos com alguns temas importantes. Hoje nós vamos falar sobre o amor paternal de Deus. Amanhã, o plano de Deus para o arrependimento. Como é que Deus trabalha isso tudo? Via Deus face a face. É uma ministração importante. Libertação financeira. Quem é que não tem problema financeiro, que não fez coisa errada, que não bateu a cabeça? Pastor, não sei porque que a minha vida financeira está tão amarrada, tão presa, tão cheia de dificuldade. Porque a palavra de Deus trata a vida financeira do cristão de uma maneira diferente que o mundo trata. É diferente o princípio, tem essência, tem segredo.
E nós vamos falar um pouco sobre isso. Libertação e quebra de maldição. Será que é possível a pessoa estar vivendo debaixo de maldição alguma vez na sua vida? Aí você para e pensa, puxa, lá na minha casa ninguém permanece casado, na história da minha família. Na história da minha família todo mundo morre de câncer. Lá tudo que começa não vai bem, e assim vai. Será que é possível? O que é isso? É engraçado que o próprio médico acredita mais em maldição hereditária do que o cristão, muitas vezes. O médico pergunta, alguém já teve isso na família? Não é assim que ele faz, irmãos? O médico pergunta, fala, não, ninguém teve. O cara faz assim, coça a cabeça. Outra hora que ele pergunta, ele, não, lá meu pai morreu disso, minha mãe morreu disso, todo mundo, então está explicado, você também vai morrer disso. Assim dos médicos, mas aqui o médico dos médicos diz que não vai acontecer assim. É engraçado, eu falava lá, né? É porque eu vou morrer que nem meu pai. Ai, que burrice. Não entendia os princípios, irmão. Não entendia o poder da palavra. Não entendia o que a gente faz quando a gente fala as coisas. Eu estou aqui fazendo uma breve introdução aqui para você entender as coisas. A força do perdão. Eu quero dizer uma coisa para você. Na vida cristã, enquanto nós não aprendemos a perdoar, nós não avançamos de jeito nenhum. E tem gente tentando ser crente sem praticar o perdão. E a gente tem que aprender a perdoar quem? Quem nos ofende, não é? Não é quem nos beija, nos abraça, faz bem para nós, não é verdade, irmãos? E essa é a maior crise. A gente fica na igreja, levanta a mão, canta uma... Irmãos, louvor hoje, pode falar, hein? É por aí, uma bênção. Mas a gente adora, levanta a mão e tal, na hora de perdoar, ele fala, não, perdoar não, quero fazer do meu jeito, quero fazer da minha maneira, eu não perdoo ninguém. Não, o pastor está equivocado, a Bíblia está equivocada, e eu vou fazer do meu jeito. Do teu jeito eu quero dizer para você, se você não quiser perdoar, não funciona. Mas eu quero que você venha aprender sobre isso. Cura interior. Eu vou até dizer quem vai ministrar essa palavra. Pastora Bernadette. Além de ter uma experiência profunda de cura, Deus trabalhou tremendamente na vida dela. Além disso também, a formação dela em psicologia ajuda bastante, tem entendimento não só teológico, de experiência, mas também técnico, né? Deus deu para ela, foi um dia quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. Essa mulher é brincadeira, irmão. Vou falar uma coisa para você, não é porque é minha esposa não, mas Deus usa ela muito nessa área mesmo, amém? E aí no domingo que vem nós vamos ministrar uma palavra sobre batismo com o Espírito Santo. Quero que você venha preparado, com o coração aberto, porque Deus vai derramar da sua glória nesse lugar, amém? Muito bem, eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 22. Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14. Vai ser uma coisa bem meio longo o texto, e nós vamos ler algumas coisas aqui, mas você fique tranquilo que vai ser muito bênção na sua vida. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O filho dele ia casar. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram.
o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados, evidentemente indignos. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Na verdade, esse texto que eu estou lendo é um texto introdutório só para a gente entender uma coisa. Nesses dias que nós vamos passar juntos, é um convite que o Senhor faz para a gente, um convite para investirmos na nossa vida, um convite para celebrarmos a presença de Deus, para aprendermos e para sermos edificados. Aceitar o convite ou não é pessoal, individual. A verdade é que o Rei, o Senhor da Glória, vai continuar convidando pessoas, amém? O que precisamos para entrar neste lugar, neste convite, nesta festa que Deus tem para nós, uma festa espiritual, precisamos limpar nosso coração, realmente orar com sinceridade e nos colocarmos na presença de Deus. Eu por muitas centenas de vezes dobro meus joelhos e falo: Deus, fala comigo, ministra o meu coração. Muitas vezes eu estou aqui pregando e está pensando aí: ó, que moleza, o pastor está pregando para a gente. Na verdade, eu não estou pregando para o povo, eu estou pregando para mim mesmo. Porque antes mesmo até de falar com o povo, Deus fala comigo. Porque se não for assim, não tem nem como falar. Sempre estou pedindo: Deus, tem misericórdia na minha vida. O fato é que quando a gente vem para um tempo desse com Deus, a gente tem que estar preparado para ouvir o que Deus tem para falar conosco. É interessante que o texto que nós lemos, vários amigos foram convidados, mas estavam muito ocupados com seus afazeres. Normalmente nós somos assim, nós somos tão ocupados com os nossos afazeres que não temos tempo para Deus. Mas essa conta é uma conta que, para fechar, eu preciso aceitar o convite e dizer: Deus, eu preciso participar desse momento com o Senhor. Mas também tem aquele que não aceita o convite, e o texto termina de uma maneira muito firme, muito forte da parte do Senhor, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós, como igreja, se entendêssemos isso, chamaríamos muitas pessoas para estar na presença de Deus. Essa é a missão da igreja, é o coração da igreja. Ah, pastor, eu não sou líder, por isso eu não faço. Não, isso é do crente. O crente precisa trabalhar para o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Aqui, essa parábola, ela faz uma comparação com o reino de Deus. Está dizendo exatamente que Deus está convidando, mas tem gente que está recusando. E que oxalá que nós não sejamos os que recusem o convite do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus possa preparar nosso coração para esses dias. Você é muito bem-vindo a essa festa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora vamos à nossa ministração. Mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse comigo uma oração. Peça ao Senhor que Ele encha o teu coração com a sua presença. Peça: Deus, fala comigo esta noite, fala comigo esses dias. Nós estamos, Senhor, na Tua presença e nos rendemos e dependemos do Senhor. Tu és um Pai amoroso, tem nos convidado para esse tempo, para essa festa. Queira o Senhor nos encontrar com o coração preparado
para esse encontro sobrenatural que teremos com o Senhor. Dias de derramar do teu Espírito, em que o Senhor vai usar a instrumentalidade de muitas pessoas aqui. E nós te louvamos, Pai, porque eu sei que o Senhor quer nos abençoar. Fala conosco, dá compreensão aos maridos, às esposas, para não ficarem ofendidos por esses dias estarmos juntos. Aos papais, às mamães, que o Senhor esteja preparando tudo aqui, Pai, e tudo na casa do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Você está pronto? Glória a Deus. Essa ministração, o nome já disse, é o amor paternal de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15. Você vai ver, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. O versículo 11, vamos até o versículo 24, diz assim a Bíblia: continuou certo homem, continuou. Jesus, ele está aqui falando de 3 parábolas. Ele fala da parábola da ovelha perdida, fala da dracma perdida, e aqui ele fala do filho, o filho pródigo, aquele filho que foi pródigo porque em dado momento ele se tornou pródigo, irmão. Ele estava lá longe, distante, e o pródigo quer dizer pronto a voltar. Amém? Então a parábola do filho pródigo. Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, daquela comida, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga comigo, então caindo em si, amém, guarda isso contigo, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Amém, glória a Deus. Esse texto eu acho que uma das mensagens mais pregadas em tudo quanto é lugar. Dificilmente alguém nunca ouviu uma mensagem do filho pródigo, mas talvez alguém que está aqui não tenha ouvido esta palavra. E chega um momento na nossa vida em que a gente quer viver como o filho pródigo, ou está vivendo como o filho pródigo. A parábola relata uma coisa bastante séria na cultura judaica. Esse filho pede para o pai em vida, que queria a herança dele. Em outras palavras, ele estava pedindo para o pai, estava dizendo ao pai: pai, eu estou te rejeitando como pai, me dá a sua parte, a minha parte da herança.
Porque o filho só recebia herança, assim como hoje, depois que o pai morre. Amém? E ele estava considerando o pai dele como morto, porque ele estava dizendo: eu quero a parte da minha herança, daquilo que me é por direito, eu quero. Você imagina como esse filho ofendeu o coração desse pai, irmão? Sim ou não? Pensa você, se fosse o papai, teu filho falava assim para você, chegasse e falasse para você: ô pai, morre logo que eu estou querendo essa grana. Era muito feio, né, irmãos? Um filho fazer um negócio desse. Morre logo que eu quero o seu dinheiro. Mas era exatamente isso que esse filho estava fazendo. Ele estava querendo de toda maneira o dinheiro do seu pai. Para ele, vivo ou morto, o que interessava para ele era o dinheiro. Muito desprezo, muita rejeição, sem dar valor ao pai que ele tinha. É tão sério isso que você vê no próprio texto que ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado filho, porque ele mesmo tinha rompido com o pai dele. Ele rompeu o relacionamento com seu pai. Disse: olha, eu não quero mais saber nada daquilo que é seu. Amém? Mas a verdade é que não importa a situação que nós estamos vivendo, sujo, complicado, cheio de coisa errada na nossa vida, Deus continua sendo um pai amoroso. Amém? É fato que nem todo mundo é filho de Deus, ainda que essa é uma cultura que tem na cabeça das pessoas. Se perguntar: todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é nos dado. Primeiro começa lá em João 11. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Coloca para mim. Está quase. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. No versículo seguinte, tem uma solução de Deus aqui para nós. Deus dá uma solução para a nossa vida espiritual. Então ele fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se alguém recebeu o poder de se tornar filho de Deus, porque não era filho de Deus, simplesmente Deus aqui está nos dando a capacidade, o poder, a condição, uma vez que creiamos nele, nos dá a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Nós, a humanidade em si, no mínimo, é criatura de Deus. Filho, só aquele que crê e recebe ao Senhor. Amém, irmãos? Fica claro isso no seu coração? De repente você já faz uma avaliação: mas eu nunca recebi ao Senhor. Será que eu sou filho de Deus? Agora, Pai, e o Pai eterno, o nosso Deus, que é o Pai suficiente, nós não precisamos de outro Pai. Amém, irmãos? Porque a paternidade de Deus, ela é plena, ela é suficiente. Nós não precisamos de ninguém tentando usurpar este lugar de paternidade, porque Deus é Pai por excelência, Pai perfeito, Pai amoroso. É tão tremendo isso que o amor de Deus é perfeito. O amor que Deus sente pela minha e pela sua vida é perfeito. Deus, quando você se volta para Deus, você está se voltando para o Pai perfeito. Ainda que nossos pais terrenos, seu pai, meu pai, eu como pai, nós somos imperfeitos, porque é coisa exatamente da nossa natureza. Não tem um pai que vai chegar para você e vai dizer: olha, eu vou suprir tudo. Eu me encontrei com um pastor amigo meu no sábado, e ele contando que numa certa altura da vida dele com o filho, parece que houve um rompimento, um negócio difícil, complicado, e ele estava dizendo: pastor, até hoje, o filho dele já está com 28 anos, a gente tem vencido aquela barreira. Eu não sei como é que aconteceu aquilo, como que a gente acabou tão distante, tão separado. E é verdade, irmão, tem gente que vem para a igreja com todo um monte de ferida na alma, porque rompeu com o pai. O pai não é perfeito. Nós precisamos, como gente madura, entender uma coisa: nossos pais não são perfeitos. Amém? Então não queira cobrar uma coisa do seu pai ou da sua mãe que
de fato eles não tinham como dar para você, porque nós vamos sempre estar pendentes com alguma coisa. Tem hora que o pai acerta, mas na maioria das vezes o papai e a mamãe erram. Não é porque são maldosos. Se você pensar na tua história, você fala, quanto erro meu pai cometeu comigo. Quanto erro. Nossa, eu e meu filho, era uma coisa lá de muitos anos atrás, houve um rompimento, nós rompemos. Não por maldade, talvez por desconhecimento, por falta de habilidade, por falta de trato, por não saber como deveria agir. Então os pais, eles erram conosco, e é injusto da nossa parte cobrar dos pais que erraram conosco, porque nós também somos pais que erramos. Amém, irmão? A gente tem ouvido uma notícia direta de paternidade, porque as pessoas são órfãos. O problema da orfandade se resolve quando você vai para Jesus. Amém? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém, irmão? João capítulo 14, versículo 16, você vê isso lá. Por quê? Porque Deus é um pai perfeito. Diga comigo, glória a Deus. Deus é um pai perfeito, igreja. Você pode estar se sentindo só, vazio, desamparado, a tua esposa não te entende, o teu marido não entende você, o teu filho não entende, teu pai não entende, os amigos não entendem, você vai para a igreja e ninguém te entende. Eu não sei se você tem consciência disso, mas dados momentos na vida, nós ficamos totalmente solitários, cheio de gente perto, mas sozinhos, solitários, vazios. Sabe por quê? Porque Deus quer se revelar como um pai perfeito. Não é alguém que vai te dar um abracinho que vai resolver o teu problema de vazio de paternidade. Está me compreendendo bem, amado? Mas quando você abraça o Espírito Santo e abraça o Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: você se torna pleno. O problema da igreja é que não conhece o amor paternal de Deus. A igreja não sabe como que você possa desfrutar desse amor. Eu vou dizer para você, irmão, é quando você tem a Deus bem próximo do teu coração. Você pode ir do jeito que você quiser, mas eu tenho certeza que o relacionamento com Deus não vai permitir que você permaneça do jeito que você chegou na igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai chegar um momento que você vai ter que encarar que você tem que passar pelo processo de transformação. Os crentes vêm para a igreja, e as pessoas entram na igreja e pensam que vai continuar a beber o resto da vida. Eu fico imaginando aquela minha neta ali, mamando, e aí vai, vai, será que essa menina não cresce? Meu Deus, está entendendo, não é? Aí vai lá e fralda, meu Deus amado, quando que vai poder ir lá no lugar certinho? Que é isso, irmãos? Que trabalheira. Você imaginou Deus, você chega na presença do Senhor e está lá você mamando o resto da vida, e Deus falou, chegou a hora de desmamar, marmanjão. Como é que é? Você não vai crescer não? A Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Amém, igreja? A gente tem que parar com as coisas de menino. Nós temos que conhecer a Deus como um Pai soberano, sobrenatural, poderoso, como Ele de fato é. O problema nunca vai estar em Deus, o problema está em nós não termos intimidade com Deus. Amém, igreja? Se você cresce nisso, você não vai ser aquele crente problemático, você vai ser um crente que vai apresentar solução para os outros. E eu estou falando uma palavra muito séria, sabe por quê, querido? Porque nós nos decepcionamos com pais. Nossa, pensei que meu pastor era perfeito. Que coisa feia, meu pastor vai no banheiro, faz o número 1, número 2, tem hora que faz até o número 3. Nunca vi isso. Que coisa feia.
Pensei que era um santo com auréola na cabeça. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Nós temos que cair a nossa ficha. Temos que procurar viver em santidade, é verdade. Mas quem é perfeito? Chegaram para Jesus e disseram: bom mestre. E Jesus falou: ei, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está nos céus. Ele é bom. Irmão, o maior engano da igreja é mudar o foco das coisas, é inventar uma conversa, porque as pessoas são lentas em ir para Deus, as pessoas são lentas em andar na presença do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: o melhor pai do mundo não foi o meu pai, não. O melhor pai do mundo é Deus. Você, pastor, não ama seu pai? Eu era apaixonado pelo meu pai, amava demais meu pai. Não entendo que tenha tido uma pessoa melhor do que ele, mas durou pouco, né? 14 anos, órfão. Eu não sou órfão porque teve um pai que me tratou mal, sou órfão porque meu pai morreu cedo. Nem mãe e nem pai. Imagina que crise, irmão. Um dado tempo eu vi um menino falar no Senhor, um rapaz: eu sou desse jeito porque eu não tive pai. Eu falei: rapaz, então está ruim a coisa. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós não temos que andar conforme o mundo anda. Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, põe para mim, meu querido, eu vou ler com você aqui, ou aqui, não sei, se tiver ok. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o nosso culto racional? Eu vim aqui essa noite para adorar a Deus. Amém? Não vim adorar homens, não vim adorar estrela, não vim adorar espetáculo, isso aqui não é show, não é nada disso. Eu vim aqui para adorar a Deus. E eu vou prestar meu culto racional a Deus. Apesar de todas as dificuldades, problemas e lutas, eu adoro a Deus, porque Ele é o meu Pai eterno. Amém, irmão? Perfeito, santo, pode todas as coisas. Então eu vim para adorar ao Senhor. Eu não vim para olhar o irmão se tem defeito, se não tem defeito, porque é tudo perebento, um mais estragado que o outro. Que aquele ali, larga a mão, irmão, você é tão pior quanto o irmão que você está julgando aí. Para com essa conversa. A gente tem que se santificar, olhar para o Senhor, prosseguir na presença de Deus. Eu pensei que o irmão, sabe quem mais decepciona a gente? As pessoas que andam perto da gente. Então não fique impressionado se alguém aqui da igreja decepcionar você. Você tem que aprender uma coisa: siga ao Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, o problema não está em Deus, está conosco. Vamos parar de melindre, de mimimi, de não me rele, não me toque. Esse aqui eu aprendi em Campo não. Dessas coisas nós temos que crescer como igreja. Não existe igreja melhor do que a outra, irmão. Existe crente complicado aqui, crente complicado lá, e assim em tudo quanto é lugar tem gente imatura vivendo por aí. O crente maduro sabe que o diabo é tentador, que ele é tentado. Ser tentado pelo diabo não é pecado, porque o diabo tenta mesmo, mas o crente maduro reage com sabedoria, porque está escrito Satanás. Estão me entendendo bem? Amém, igreja? Glória a Deus. Então a gente tem que ter uma postura diferente, tem que renovar a mente, tem que entender que o evangelho não é essa brincadeira. Hoje essa migração para tudo quanto é lado, não está bom aqui, eu vou para lá. Eu lembrei de novo aqui do texto, né, que diz que antigamente quando o pastor pregava, as pessoas mudavam de vida quando ele pregava contra o pecado, né? As pessoas mudavam de vida. Hoje, quando o pastor prega contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. Olha que sinal de imaturidade, que infantilidade, que mediocridade na vida das pessoas. Porque eu não gosto. Não, você sabe o meu pastor, querido? Meu pastor é um homem bruto. Hoje ele não é mais, hoje ele melhorou bastante. Mas aquilo parecia um mamute.
Uma irmã um dia chegou para ele e falou: nossa, pastor, que mensagem que o senhor pregou, pastor. Ele falou: sai, Satanás. Você vê que homem educado, elegante, carinhoso. Eu e a pastorinha estávamos com um problema. Nós vivíamos quebrando a madeira no começo do casamento. Fomos lá para aconselhamento pastoral, o único aconselhamento pastoral que tivemos. Ele virou para a nossa cara e falou: sabe, você tem que separar mesmo vocês dois. Fiquei olhando para a cara dele. A pastorinha ficou fervendo, ficou cuspindo fogo, queria matar o pastor. Sabe por quê? Vocês são carnais, vocês não são espirituais. Se vocês fossem espirituais, vocês não estavam brigando desse jeito que vocês estão brigando aí. E tá bom, chega a conversa. Falei: mas que cara estúpido, meu. Mas ele tinha razão. Ele tinha razão. Passaram uns anos, eu descobri que meu pastor me amava demais, que ele era um homem que queria o meu bem, por isso que ele me confrontou. Anos depois a pastora perguntou para ele, ele respondeu assim: se não fosse desse jeito, vocês não iam mudar nunca. Vocês dois eram muito xarope demais. Então a gente quer pessoas que ficam lá, falando para a gente: ai, tadinho, amorzinho, coitadinho de você. Coitadinho, irmão, vai te levar para o inferno, cara. Presta atenção, você tem que ir para o céu. E lá no céu não vai entrar esses caras melindroso, manhoso. No céu não vai entrar gente que fica adulando o pecado na sua vida. Não, não, não. O amor de Deus, eu preciso entender, tem que mudar a minha mentalidade. Funciona diferente. Amém, queridos? Irmão, eu queria amar como Deus ama. Ai, que eu seria o maior ser humano da face da terra. Mas eu ainda não cheguei nesse nível. Está entendendo o lance? Não sei nem como é que vocês continuam vindo na igreja. O pastor é terrível. Mas o entender quem é Deus como Pai e quem nós somos vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Porque Deus é santo, diz a Bíblia. E nós somos pecadores e pecamos, e nós precisamos acertar isso. A gente vê esse pródigo correndo, caiu em si, ele disse assim: pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele foi lá para fazer um conserto, ele entendeu a situação dele, ele caindo em si, não é isso que diz a Bíblia? Caiu em si, irmãos, ele chegou a entender a sua situação. Entenda uma coisa, ele era daquela família, mas ele não estava vivendo em santidade, ele estava vivendo segundo o que ele queria viver. Ele não estava fazendo aquilo que deveria ter feito. De repente ele cai em si e fala: mas o que eu fiz? Eu rejeitei a Deus. Aqui no caso, rejeitei ao Pai. Mas essa parábola, como eu disse, né, ela é um paralelo, uma comparação. Quantas vezes nós rejeitamos a Deus, irmãos? Nós na nossa caminhada, nós não, Deus se quiser, né? Não chegou a minha hora ainda. Que não chegou a minha hora. Aqui o texto não está dizendo nada disso. Diz que ele caiu em si. Ele fez uma autoavaliação da vida pelas agruras, pelos problemas, pelas dificuldades. Ele olha para si e fala: mas eu estou tudo errado. E aqui que começa o processo de mudança, de transformação. Quando nós deixamos de fazer concessões na nossa própria vida. Nós fazemos assim normalmente. Eu aceito algumas coisas do Evangelho e outras coisas eu não aceito. Eu me lembro de um menino que fui orar por ele, estava enfermo. Ele falou: você quer que eu ore por você? Não, não quero não. Mas por que você não quer? Eu falei para ele: não, porque você vai orar, eu vou ser curado, eu vou ter que servir esse Deus aí, eu não quero servir a Deus. Eu falei: meu Deus, que isso? Não quero que ore não, por favor, não quero que ore não. Muitas vezes nós estamos andando, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo as coisas de Deus, porém não estamos vivendo como Deus quer que vivamos, arrependidos, reconhecendo nossa situação, indo realmente para a presença de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, jamais, diga comigo, jamais,
jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Amém, irmão? Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, dura para sempre. Mas ela não funciona em todo mundo. Como assim, pastor? Não funciona. Vamos partir do princípio. Quando Deus está te tocando, a misericórdia dele está tocando, é a graça dele que está tocando você. Ele toca você e fala: ei, deixa eu entrar aí na tua vida, deixa eu entrar aí, quero morar aí dentro do teu coração, quero fazer tua vida uma vida diferente. Abre um espacinho, deixa eu entrar. Aí o cara para e pensa: mas eu vou ter que largar a mulherada, vou ter que largar a bebida, vou ter que largar a safadeza, a pornografia. Ai, ai, ai. É tão bom, né? Pecado é bom, né, irmão? Sim ou não? Se você não está com coragem de falar, que está com medo, porque a esposa está do teu lado, né? Mas pecado é bom. É bom, porque senão assim ninguém fazia pecado, né? Se fosse uma coisa ruim, você falava: quero saber disso. Pecado é bom, mas nos mata espiritualmente. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Porque a Bíblia tem o entendimento, a palavra de Deus, que nós pecamos e colocamos oculto no nosso coração. Você não precisa ficar contando para todo mundo aí o teu pecado, porque eu sou assim, eu sou assado, não, você tem que ir para a presença de Deus. Confessa o teu pecado e deixa. O apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 3, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então eu tenho que me converter. Quando eu me converto, quando eu mudo a minha mente é transformada, eu passo por um processo de transformação, eu começo a entender que Deus é santo e é santo mesmo, e espero da minha vida a santidade, que eu me separe para Ele. A palavra santo significa separado. Quando eu tenho esse entendimento e eu falo: puxa, mas então eu estou perdendo, eu estou me sabotando, eu estou me prejudicando. É exatamente isso. Quando você está vivendo a vida de pecado, e quando você mantém pecado oculto no teu coração, que nem tua esposa sabe, nem teu marido sabe, nem teu pai, nem tua mãe, você está se autodestruindo, porque ao invés de ter a bênção de Deus na tua vida, você não vai desfrutar disso, porque você não vai prosperar. Prosperidade não é só dinheiro, irmão. Prosperidade é tudo na vida. Prosperidade é ter um casamento feliz, uma família feliz. Prosperidade é ver Deus movendo as suas mãos nos detalhes da nossa vida, é melhorando a cada dia. Isso é prosperidade, isso tem a ver com prosperidade de fato. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. A verdade é que o meu pecado e o seu pecado deixa Deus muito aborrecido. Você sabia disso? Muito chateado conosco. Esses tempos as pessoas chegavam: nossa, pastor Toninho fica bravo quando alguém sai da igreja. E eu demorei para poder processar tudo isso. Eu descobri que eu estava agindo como um paizão. Sabe como é que é? Sabe como é que um pai faz quando o filho apronta uma arte? Sabe ou não? Alguém tem essa noção? Quando teu filho apronta uma arte, o que é que você faz? Dá muita risada. Aí você fala para ele: não faça isso. Ele vai lá e faz. Aí você fala: ai meu Deus, que legal. Certo? Não? Como é que você faz? Me ensina, por favor. Fica bravo? Faz aquela cara assim de bolacha Maria? Sim? Não? Que cara que você faz? E eu fiquei muito bravo com alguns filhos meus. Desculpa a expressão. Quando eu digo filho assim, é uma maneira carinhosa, não com essa ideia de possessão nem nada. Mas lá no fundo, irmão, eu estava olhando a vida de alguns irmãos, pessoas. Eu falava: puxa, mas estava chateado mesmo. Estava chateado.
Eu, diante de Deus, irmão, eu sou um homem sincero, eu quero ver a prosperidade das ovelhas, eu quero ver o irmão indo bem, eu quero ver tua vida melhorando cada dia, e tem sido essa a minha oração por anos. E de vez em quando você vê um filho indo mal, e você fica dolorido. E eu vou ser honesto para você, ainda não estou bom nesse negócio, eu sou ruim nisso. Aí eu vou lá para Isaías, capítulo 1, versículo 15, até o 20. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aqui o Senhor está sendo bastante enérgico. No versículo 18, é um convite amoroso de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, que tremendo isso, e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu fiquei, meu Deus, Deus também fica bravo conosco quando a gente fica aprontando por aí. Aí você começa a entender umas coisas, irmãos, que quando você começa a fazer coisa errada, coisa oculta por aí e tal, você não desfruta de tudo que Deus tem para a sua vida, porque Ele ficou triste, porque Deus está aborrecido conosco, porque Deus quer o melhor. Você vê a história de Deus com o povo de Israel, toda a vida Deus falando, não faça isso não, povo abençoado, faz não, e o povo lá, então tá bom, vou ensinar a vocês, 70 anos na Babilônia de escravos, e assim foi a história do povo de Israel, de prisão em prisão, de cativeiro em cativeiro, sofrendo pela rebeldia, sofrendo pela teimosia, sofrendo por conta de tanta coisa que faziam errados, e Deus tratou o povo. Mas no texto a gente vê que Deus é misericordioso. Sabe quando você está andando por um caminho e você vê a encruzilhada, e você tem que ter uma escolha? Com Deus é assim. Tem gente que tem que voltar lá atrás na encruzilhada e retomar o caminho. Amém? Não é desistir de caminhar, é retomar o caminho. Opa, peraí, eu estava andando por um caminho errado. Porque Deus é misericórdia, Ele está pedindo que eu e você nos voltemos para conhecer o amor paternal de Deus, porque esse amor paternal quer dizer exatamente isso para nós. Você errou, errei, não precisa continuar errando, você pode mudar o trajeto da tua vida, você pode mudar o resultado, você pode mudar aquilo que eu quero fazer na tua vida, basta você acertar o caminho, andar na minha presença. Meu Deus, isso é muito amor, irmão, isso é amor demais. Um Deus que ainda que com os nossos pecados o ofendamos, o deixemos aborrecido, triste conosco, tem uma solução, nos dá uma resposta, e nos convida a ir para o seu caminho. Na verdade, Deus não resiste um coração quebrantado, porque Ele tem muita compaixão, muita misericórdia. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Pastor, aquele pecado mais terrível, feio, que dá vergonha de falar, até esse Deus perdoa, se for sincero, teu coração arrependido, quebrantado, pedindo misericórdia de Deus,
Ele não vai resistir e vai te perdoar, porque Ele é amoroso. Amém? Glória a Deus. Ainda o Salmo 34, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Amém, irmãos? Aqui em Isaías, que nós lemos, Isaías capítulo 1, versículo 15 a 20, a gente pode aprender algumas coisas muito rápidas aqui, muito rápidas, muito importantes. Primeiro o texto diz: lavai-vos e purificai-vos. Deus está falando conosco: olha, você tem que se lavar e se purificar, é contigo o negócio. Lá na cruz do Calvário, Jesus morreu, verteu o seu sangue, por conta de quem? Por conta da humanidade. A Bíblia diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Amém? Amém, queridos? Quem é todos, irmãos? Mas quem que é todos? Quem é todos? Ah, melhorou a resposta. Diga assim: todos sou eu, faço parte disso. Diga: eu faço parte disso. Amém? Então Deus quer que toda a humanidade seja salva. O propósito dele, o objetivo dele é isso. Mas aqui o texto está dizendo que eu preciso me voltar para Deus, eu preciso purificar o meu caminho, eu preciso acertar a minha vida, e ninguém pode fazer isso por mim, irmão. Tem hora que a gente quer salvar uma pessoa, né? E quer forçar a barra, e quer que aquela pessoa, mas se ela não quiser, não há quem possa mudar o coração dela. Por isso eu tenho que me lavar, eu tenho que me purificar. O meu relacionamento com Deus vai me dar um entendimento que chega um momento que eu digo: espera aí um pouquinho, Deus realmente é santo, eu sou pecador, quem está errado não é Deus, sou eu que estou errando, é eu que estou fazendo a coisa que não devia fazer, eu ando distante de Deus, porque Deus não pactua com o pecado na minha vida. Deus não vai andar de braço dado comigo se eu estiver andando numa vida toda dissoluta, toda errada, toda complicada, de jeito nenhum. Eu preciso consertar isso. 1 João capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, eu quero que vocês leiam comigo aqui no telão. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Eu quero dar um break aqui. Quando a gente não está em comunhão com Deus, a gente não consegue ter comunhão com o nosso irmão. E é interessante, quando você está em comunhão com Deus, cheio do amor de Deus, tudo passa. Sabe como que é? Você olha para o teu irmão com os olhos cheios de Deus, você vai olhar para o teu irmão com os olhos de Deus e falar: mas Jesus ama ele mesmo, e ele não é perfeito, a gente pode andar junto com ele, vou ajudá-lo, vou investir na vida dele, vou orar por ele, vou aconselhar se for preciso, mas eu quero estar em comunhão com o meu irmão. Quando a gente se distancia de Deus, a gente também não quer ficar junto com o povo de Deus. É impressionante isso, é impressionante. Quando tem pecado oculto, parece que não dá para ter comunhão com o irmão. Quando o negócio está errado com Deus, parece que não fica certo com o irmão também. Que eu fico meio, não sei, não quero andar junto, não quero me envolver nesse negócio. Então alguma coisa não vai bem no coração. Eu não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus, tá bom, irmãos? Amém? Se de repente esse negócio servir aí na tua cabeça, coloca, mas não conta para ninguém, tá bom? A carapuça, não precisa contar para os outros, beleza, guarda no coração, uma boa. E o sangue de Jesus, se eu tiver comunhão com Deus, se eu ando na luz, tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é que limpa pecado, irmão? O sangue de Jesus. Então tudo feio, tudo estragado, tudo mal cheiroso, pecado, coisa horrível,
E vem o sangue de Jesus, me lava, me limpa, me purifica. E eu vou dizer uma coisa muito amorosa para você. Isso é um processo que você deve usar na sua vida sempre, porque nós pecamos e pecamos. Amém? Não é, pastor? O senhor está dizendo, então agora eu posso ir lá pecar, e volto e falo, Jesus me perdoa, aí vou lá e peco de novo, Jesus me perdoa. Não, irmão, você não entendeu direito o lance. A gente peca acidentalmente, não peca por prática de vida. Tem gente que está vivendo na prática do pecado. Tem lá um caso estranho, fora do casamento, um negócio esquisito, e toda hora vai lá e faz e volta, isso não é arrependimento, isso é remorso, isso não liberta você, você continua escravizado. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conheceis a verdade, sereis livres. É assim que diz a Bíblia. Então, acidentalmente a gente peca, mas não vive na prática do pecado. Amém? Então, se eu pedir perdão, me voltar para o Senhor e andar na luz, o seu sangue me purifica de todo pecado. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tem alguém que tem pecado aí? Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se tem alguém que tem pecado aí. Diga assim, responda comigo assim, eu tenho, pastor. Porque lá dentro só conhece Deus, né, irmão? E a gente é bem podrinho por dentro, né? Sim ou não? Sim. Verdade. Se tiver um que não tem aí, você me fala como é que é esse negócio, que eu também preciso aprender. Então a gente peca. A melhor maneira para você viver mais santidade é mais próximo de Deus. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, os que têm pecado, sabem que têm pecado, precisa por quê? Precisa confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? 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 Aprendemos aqui no texto de Isaías, o texto diz, despojai-vos de todo peso. Tem uma hora que a gente tem que tirar o peso, irmão. Tem que tomar atitude. Porque o filho pródigo, ele faz uma coisa, ele cai em si e ele age em seguida, amém? Então reconhecer e agir, tanto um quanto o outro, é de extrema importância. E eu preciso tomar uma atitude com a minha vida. Olha, o que eu vou fazer? Coloca lá Hebreus 12:1 para mim, por favor. O que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma atitude diante de Deus. Teve um tempo, chegou alguém para mim e falou, pastor, a situação está difícil. Por quê, irmão? O que está acontecendo? Contou uma história. E eu perguntei, mas o que você está fazendo para mudar isso? Não, porque, veja bem. Aí começou a justificar. E eu falei, bom, olha, eu vou lhe contar uma coisa. Está ruim a coisa? Tá. Mas você não pode reclamar daquilo que você está consentindo. Está me entendendo? Tem coisa que a gente consente, a gente deixa, a gente não tem coragem de tomar atitude. Tem comportamentos na nossa vida que você tem que tomar atitude. Se você tem um namoro que está te levando para o buraco, você tem que tomar uma atitude. Se você está tendo uma situação na tua vida que te leva a errar e a pecar e ficar diante de Deus, você tem que tomar uma atitude. É você que tem que tomar atitude. Muitas vezes a gente vê pessoas no aconselhamento pastoral, eles vêm e explicam tudo o que fizeram e dão a justificativa para não parar de fazer, que eles vão continuar fazendo, mas só quer que alguém ouça, né? A pastora ali faz terapia, irmão. Mas muitas vezes é assim. O problema está em nós. Nós temos que tomar uma atitude e a gente fica transferindo isso para os outros. A culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é daquilo outro, aquele, aquela, e etc.
e quando eu tenho que mudar a atitude. Se eu não mudar a atitude, não vai mudar o resultado. Amém? Hebreus 12:1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, façamos o que, irmãos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu tenho que tirar o embaraço, tenho que tirar o pecado, tenho que parar com isso. Tem coisa que não tem conversa. Você pode vir na igreja, fazer campanha, fazer corrente, plantar bananeira, jejuar 60 dias, 100 dias. Você pode pedir para um pastor mais, porque tem pastor muito melhor do que o pastor Toninho. Você pode pedir para um pastor mais poderoso do que eu. O cara vai se matar de orar, meu. Esse tempo tinha um pastor aqui que eu trouxe, e uma irmã correu lá: pastor, ore por mim, porque o negócio está feio. Eu já conheço a figura, né? Fiquei olhando, eu fiquei do lado ali, fiquei olhando, e o pastor, gente boa, irmão, pastor de Deus, homem, cara de oração mesmo, e orou, chegou a ficar vermelho de orar. Eu falei: meu Deus, caiu muito fogo aí. Só que a irmã continuou fazendo tudo do mesmo jeito que fazia. Não vai mudar nada, irmão. A nossa atitude neutraliza o agir sobrenatural de Deus. Se você é aquele crente que murmura de tudo, reclama de tudo, fala mal de tudo, fala mal de crente, fala mal de pastor, fala mal de... fala mal. O negócio é o seguinte: eu sou o cara. Tudo quanto é pastor tem defeito, tudo quanto é igreja tem defeito, só você que não tem. Parabéns. Você pensa que você vai para frente? Não vai. Deus não abençoa o murmurador. Não adianta, você não tem cuidado com a tua boca. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta das palavras frívolas, palavras inconsequentes que saem da nossa boca. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Então não adianta esse negócio: ai pastor, irmão, é muito mais fácil jejuar do que obedecer, sabia? Jejuar você para de comer, irmão. Obedecer você tem que botar atitude. E Deus se agrada mais do que sacrifício, de jejum, não, Deus se agrada de obediência à sua palavra. Aí está o segredo, que você começa a caminhar uma vida de vencedor. A Bíblia diz: somos mais que vencedores, vencemos a própria vitória, se formos fiéis ao Senhor. Você quer caminhar numa vida de vencedor, você tem que ter uma atitude de vencedor, obediente, santidade. Eu acho que não vai dar para poder abordar tudo aqui. Deixai de fazer o mal, Efésios capítulo 4, Efésios, do versículo 25 a 29, nós não vamos nem ler. Tem uma lista lá, que Paulo está dizendo aos Efésios, à igreja de Éfeso: para de fazer isso, você que é nascido de novo, para com essas coisas. Em momento de atitude, você tem que largar essas coisas, tem que mudar o comportamento. Agora, Deus não vai te obrigar a fazer nada, irmão. Amém? Imagina Deus pegando cada um de nós assim. Você vai lá na sala de Deus, tem um balde de água, e Deus fala assim: obedece. Imaginou? Bichinho teimoso, vai obedecer ou não vai? Não vou. Levanta de novo, até ver se convence o cara a obedecer. Não, irmão, Deus não vai fazer isso. Nessa sala de tortura, a presença de Deus é a presença do Pai mais amoroso que nós temos, mas Ele tem as suas normas, as suas regras. E Paulo diz aqui em Efésios, ele fala: você não faça mais isso, muda teu comportamento. Amém? Deixa de fazer as coisas erradas. Eu tenho ouvido tanta pregação da graça, que a graça, e não se fala mais dessas coisas. Que graça louca é essa, irmão? Que você não tem mais responsabilidade com nada. A graça te responsabiliza a viver em santidade. Por que Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja, para os crentes, para os salvos.
Muda o teu comportamento. Você que foi alcançado pelo poder de Deus, você foi tocado pelo Espírito Santo, você foi cheio da presença do Senhor. Oh irmão, cai a tua ficha em nome de Jesus. Agora é hora de mudança de atitude. Eu não entendo porque que Deus não me abençoa, porque Deus não me ama. Deus te ama. Ele não te abençoa porque Deus não dá prêmio para filho rebelde. Eu não queria falar isso, mas falei. Não, mas não é para você ficar bravo comigo, tá, irmão? Fica bravo comigo não vale a pena. Porque Deus quer nos abençoar. O amor de Deus é tão grande para conosco. Ele é um Pai tão perfeito. Ele vai dizer, você que era meio malandrinho. Meio malandrinho é aquele cara que fica dando chapéu nos outros, não paga as contas, mentirosinho. A gente vai tentando ser um pouquinho mais mimoso, né? Pra você não ficar muito ofendido. Para de fazer o mal, para de fazer errado. Pastor, mas se eu não der uma enganada no cara, eu não vendo. Vende sim, porque você vai vender porque Deus é contigo. Mas se eu não fizer isso, não fecha o negócio. Feche sim, porque Deus é contigo. Seja fiel a Deus. Deus é tão amoroso que Ele realmente vai alcançar aquele que se esforça para estar fazendo aquilo que tem que ser feito. Pastor, mas na graça a gente não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Então pega Efésios capítulo 4, versículo 25 a 29, rasga da tua Bíblia e joga fora. Aliás, você vai ter que rasgar o Novo Testamento quase que inteiro. Então, quando eu me coloco diante de um Deus tão amoroso, eu estou entendendo que Ele está falando para mim, filho, eu estabeleci regras para que eu possa te abençoar, porque eu não vou abençoar qualquer pessoa, de qualquer jeito. Eu quero abençoar a tua vida. Posso escutar um amém? Amém. Efésios 4:32, Paulo está dizendo, aprende a fazer o bem. É o que está lá em Isaías, né, que nós lemos aqui. Você tem que aprender a fazer o bem. Não é só deixar de fazer o mal, não, tem que começar a fazer o bem. Amém? Deu lá? Coloca para mim Efésios 4:32. Como é um versículo só. Antes sede uns para com os outros benignos, depois e aí complicou, hein, pastor? Perdoa esse cara não, esse cara fez uma maldade comigo. Se ele passar na minha frente na rua, eu atropelo ele. Dou aquela aceleradinha assim, né? Não, esse cara não, pastor. Esse cara não perdoa não. Perdoa, se perdoa, irmão. O cara que é crente perdoa. Perdoa sim. Perdoa. É difícil, tem hora que é difícil. Mas você se enche do Espírito Santo e perdoa. Amém? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. E essa relação é muito profunda, essa relação. Senhor, perdoa meus pecados. Jesus fala, perdoo, claro que eu perdoo, se você perdoar o teu irmão. Ele ensina isso em Mateus, no capítulo 6, sobre perdão, que vai ser discutido mais para frente isso. Mas, você vê como é que Deus trabalha. Eu vou te perdoar, claro que eu te perdoo. Perdoo todos os teus pecados, filhinho. Você tem jaguarinha, mas eu vou perdoar você. Você aprontou demais, você é um tremendo num sapeca. Eu vou perdoar você, cara. Tem uma condição, você tem que perdoar quem te ofendeu. Não, aí não. Imagina eu perdoar aqui, não, isso não. Mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Assim diz a Bíblia. Não sou eu que estou falando, irmão, é o texto, você está lendo aí. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 12. No versículo 15, coloca o versículo 15. Não está nem aqui nas minhas anotações. Olha o que diz o versículo 15. Se porém, vamos lá comigo? Aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará
as vossas ofensas. Então, se eu não perdoo, não sou perdoado. Pronto. Pode fazer campanha de corrente de oração, plantar bananeira, pode chamar o apóstolo, o profeta, o bispo, o papa, pode encomendar quem você quiser. Não vai funcionar. Não funciona? Não funciona. Funciona a palavra de Deus. Mandiga, encantamento, bruxaria gospel, qualquer coisa que você imaginar. Não funciona. Pode falar, eu profetizo, eu libero, não funciona. Não funciona, é tudo mentira. Só funciona se você praticar a palavra de Deus. Um homem cheio de palavra, cheio de vida de Deus, quando ele libera a boca, uma palavra da boca dele é uma palavra profética de autoridade, pode mudar muita coisa. Porém, se ele viver nesse princípio errado, ele está dentro da igreja vivendo um princípio de Satanás, um princípio maligno. Não funciona. Isso é só para a gente que quer crescer depois de ensinar, tá? Para criança também. A Bíblia diz em Isaías: buscar juízo justo e sóbrio. Oséias 4:11. Põe para mim, por favor. Isso é poderoso demais. E depois João 5:30. Oséias 4:11. A sensualidade, o vinho e o moço tiram o quê? Se você está por esse caminho aqui, meu irmão, você não tem sobriedade para ouvir isso. Eu vejo os crentes hoje é uma moda de crente borracho. O apóstolo Miguel, porque borracho em espanhol é bêbado, né? O apóstolo Miguel estava chegando aqui e ele olhava assim no Brasil, estava entrando no Brasil, ele olhava borracharia. Fala, o que é isso? Que lá, borracharia é gomeria, né? Na língua espanhola. Gomeria. Ele fala borracharia. Ele fala assim, meu Deus, como tem esse negócio aqui no Brasil? A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A gente não tem compreensão de buscar justo juízo. Você, quando não está andando nos caminhos do Senhor, você está embriagado, teu juízo é complicado. Quando você está andando longe do Senhor, a tua sensibilidade, a tua percepção do mundo espiritual é zero. Você não pode estar embriagado com as coisas do mundo, com as paixões desse mundo, que você não vai ter discernimento, você vai ficar longe de Jesus mesmo. Aí você quer julgar alguma coisa, vai estar longe de Jesus, vai julgar o quê? Amém? Amém. João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quando você está conectado com o Senhor, quando você está na presença de Deus, tua capacidade de julgamento, de entendimento, de discernimento das coisas é diferente. Pode perceber, irmão, uma pessoa que está bem próxima de Jesus, ele pensa diferente de uma pessoa que está longe. E quanto mais você se distancia, mais confuso fica a tua cabeça. Dúvida, insegurança, medo de tudo. Você vai ficando longe do Senhor, você vai ficando, nossa, está tão difícil de entender o que está escrito lá, né? É mais ou menos que nem o pastor Toninho, quando tira o óculos, tenta ler essa letra gigante aqui. Você precisa de alguma coisa que clareie a visão. Só Jesus, só o poder de Deus, só a presença do Senhor na sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas ao nosso redor que tira a nossa visão de quem é Deus. Estão aqui comigo? Muitas vezes um parente, um relacionamento, alguém, um negócio,
pecado oculto, tira a nossa visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos embriagados com outra coisa. Nós temos que ter discernimento nesse nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Ainda o texto diz que eu devo restituir aquele que foi prejudicado pelo meu comportamento. Tem muito crente que se converte, vem para a igreja e deixa um histórico negro lá para trás. Dá até vergonha de falar. Não, porque Jesus, Deus me pague, que agora eu sou crente. Quando eu fiz negócio com Deus, eu fiz com você que assinou aqui, cara, me pagar aqui. Né? Deus me pague, o cara fica dentro espiritual. Né? Perigoso até orar em língua e sapatear. Recebe aí, recebe nada, eu quero receber aqui, ó. Paga o que você me deve. Pegou, devolva. Ser vida cristã de verdade, porque Deus se agrada disso. Quando eu entendo, né? Zaqueu, você lembra de Zaqueu, cobrador de impostos, que Jesus foi comer na casa dele? Aquilo tem todo um simbolismo muito profundo. Primeiro, que na casa de um judeu não entra qualquer pessoa, mas ele convida Jesus. Jesus vai na casa dele comer. Depois que ele tem um encontro com Jesus, sabe o que ele faz? A vida dele mudou. E ele fala assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, porque ele sabia que tinha defraudado, eu vou restituir. Mas roubou esse homem quadruplicadamente. E ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele foi e voltou para consertar. Amém? Amém. A Bíblia diz assim em Isaías 1,18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Já li o texto outrora. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Salmo 32,5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Qual é a solução para a nossa vida, irmão, quando a gente vem para Cristo? Ter um encontro real com Jesus. Entender quem é o Deus que nós servimos. Tem gente que se relaciona mesmo com Deus de uma maneira equivocada. Tinha um pai austero, opressivo, duro. Também, né, os papais só davam aquilo que eles tinham recebido isso, davam isso. Não é culpa deles, irmãos. Aí a pessoa vai se relacionar com Deus e faz uma transferência. Isso em psicologia é transferência. Aí eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus, porque Deus é muito ruim. Não, Deus é amoroso. Deus é um pai amoroso. Alguém que perdoa o teu pecado e não te cobra, é porque tem muito amor. Você pode ter feito o pior dos piores. Aliás, lá na cachola da gente, né, na história da nossa vida, só nós sabemos o que nós fazemos. Eu tenho coisa que de vez em quando eu me lembro do que eu aprontava, mas dá uma vergonha. Dá até um troço ruim. Eu falo: meu Deus do céu, como é que Deus pode ter perdoado um sujeito tão medíocre como eu? Mas Deus faz assim, Deus perdoa. Pastor, mas eu sou aquela pessoa que eu nunca aprontei nada, eu sou um cara bonzinho, e sabe como é que é? Eu sou uma pessoa muito certinha. Você sabe como é que vai o teu coração, como você se sente em relação a muitas situações, qual é o teu comportamento interno, no que diz respeito às coisas da sua vida, quais são os seus planos ocultos. Que a tua esposa, se tivesse uma tela mostrando o que passa na tua cabeça, estava todo mundo ralado, né, irmão? Você imaginou? Pensamento, aí uma tela assim de LED. Ouvi dizer: meu Deus, aquele cara é perverso.
quando alguém faz alguma coisa para você, você nunca fez nada demais, mas você quer matar aquela pessoa, essa praga que morra. Isso é perversidade do coração, é alguém que está longe de Deus. Como é que eu acerto minha vida com Deus, pastor? Perdão, arrependimento, pedir perdão dos pecados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, como é tremendamente amoroso, é um pai amoroso, ele perdoa na hora, passa a régua, joga fora aquela conta. O ser humano não confunda as coisas. O ser humano tem mais dificuldade de aceitar o outro, o erro do outro, porque a gente é exatamente essa coisa, né? O ser humano. Então não fica se alugando, irmão, para de se alugar, larga um monte de coisa boba. Você fez alguma coisa errada no meio da comunidade, todo mundo vai fazer, como se não pudesse fazer, entendeu? Mas todo mundo faz isso. Aí você fica cheio de vergonha, não volto mais nessa igreja. Larga a mão de ser bobo, irmão. Não pode falar bobo, né? Perdão. Larga a mão de ser nécio. Coisa. Eu tenho que botar a mão na cabeça e pensar, não, espera um pouquinho só. As pessoas têm dificuldade, porque elas também estão num processo, e que eu preciso entender isso. Perdoar não é fácil. Esquecer é mais difícil ainda. Você não esquece. A mulher vai lá, o marido adultera. Ele chega para a esposa e fala, me perdoa. Ela perdoou, mas não esqueça. E ó, anos até resolver esse problema. A graça de Deus, a maturidade cristã, a vida com Deus faz você superar isso tudo e continuar em frente. Mas você tem que estar firmado no Senhor. Tem que conhecer o Deus que perdoa os seus pecados. Amém? O Deus que te restaura, o Deus que alcança você e tira você da situação de miséria, de desgraça, de maldição, porque o pecado gera maldição. Agora, quando nós somos perdoados, o que Deus faz? Deus limpa a nossa vida, Ele apaga todo aquele pecado. Ele diz assim na palavra, não me lembrarei mais dos vossos pecados. Amém, irmãos? Então eu preciso me voltar para Deus e aceitar que o amor paternal de Deus me alcança, me restaura e me abençoa. Eu tenho que estar de bem com Deus. Duas coisas importantes para entender isso: ter paz com Deus, fala de relacionamento, paz com Deus, onde a tua distância, coloca Isaías 59, versículo 2, paz com Deus é quando você resolve esse problema, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando você tem paz com Deus, esse problema é resolvido, você voltou a ter relacionamento com Deus. Diga comigo, glória a Deus. Amém? Você restaura isso, acabou o problema. E quando acaba o problema, você sabe que tem livre acesso na presença de Deus. Você vai orar, Deus vai te ouvir. É coisa tremenda isso, irmão. Mas não para aí, agora tem que aprender a ter a paz que Deus me dá. É a paz de Deus na minha vida. E essa vem quando eu confesso o pecado, deixo o pecado, aí eu tenho a paz de Deus. Quando eu volto a pecar, a paz de Deus, ela... Por isso que você vê o crente meio morocochô. Ele não consegue orar, não consegue buscar Deus, mas tem solução. Confessa o pecado e deixa, e a paz com Deus, e a paz de Deus é restaurada no teu coração. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, quero orar por você. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. O amor paternal de Deus. Quando Deus restaura, restaura mesmo. Amém? Quero convidar você a fechar teus olhos. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente essa noite, porque eu quero que você possa entrar na presença do Senhor com liberdade.
Se necessário for, você fazer a tua oração. Sabe que o Espírito Santo, ele mostra para a gente onde é que está o problema, né? Sim ou não, irmão? Ele mostra, ele fala conosco. É orgulho, é inveja, arrogância, é malícia, é pornografia, é mentira, enfim. Porque Deus nos ama, Ele é um Pai amoroso. Ele suporta bem as nossas falhas, os nossos erros. O tremendo que nós vemos aqui é que o filho pródigo caiu em si. E é o que nós precisamos fazer essa noite, cair em si. Pastor, não consigo mais voltar para a presença de Deus. Não consigo mais, pastor. Você pode voltar caindo em si, se arrependendo. O pai estava lá com o braço aberto, pronto para receber o filho. Colocou nele roupas novas, porque é assim que Deus faz quando a gente se arrepende, põe vestes novas. Colocou anel no dedo, que representa a autoridade, a restituição da filiação. Deu sapatos novos para ele. Você não vai andar mais desprotegido, você vai estar calçado. E Deus restitui a nossa vida, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você então. Peça ao Senhor em nome de Jesus, que Ele perdoe os seus pecados. Em oração, nós vamos ouvir uma canção, depois eu vou estar orando por você. Nesse momento, abra o teu coração, peça ao Senhor que entre na sua vida. Fala: vem Jesus, vem ao meu encontro, entra no meu coração. Contigo, Senhor.
seus olhos fechados. Eu não sei o que precisa acontecer, como está a tua situação. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você está diante de um Pai amoroso. Esse Deus amoroso e misericordioso. O amor de Deus é perfeito, por isso que Ele pode nos perdoar. Não sei como tem andado a tua caminhada com Jesus, se você está longe dele, se você tem andado vivendo uma vida segundo o teu plano, o teu propósito. E hoje, esta noite, a palavra falou ao teu coração, e você deseja entregar a sua vida a Jesus. Jesus disse assim, perguntaram: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quando você vê a mim, você vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E você pode se voltar para Jesus esta noite, abrir teu coração e convidar Jesus a entrar no teu coração, e você vai de fato conhecer um Pai amoroso. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, eu gostaria só que você levantasse a sua mão direita. Eu vou orar por você. Algumas pessoas com suas mãos levantadas. Esse é o dia mais importante da tua vida. Agora mesmo Deus está escrevendo lá: mais um filho meu. Você que levantou sua mão, eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu tenho mais um apelo a fazer. Você que esteve distante esse tempo todo, longe do Senhor, mas você quer se reconciliar com Jesus, quero convidar você a levantar sua mão também. Eu quero orar por você. Você que deseja se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão. Levante a sua mão, quero orar por você. Você que quer se reconciliar, levante a sua mão, quero orar pela sua vida. Isso, você que levantou a sua mão entregando a vida a Jesus, e você que levantou a sua mão se reconciliando com o Senhor, eu vou orar por você. Pai, estamos diante do Senhor. Aqui estão homens e mulheres que levantaram suas mãos para recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esta noite, neste momento, eu peço ao Senhor: entra mesmo neste coração, faz morada nesta vida, Senhor. Faz morada neste homem, nesta mulher. Aqueles que estão também se reconciliando, Senhor, perdoa os pecados, as falhas de ambos. Perdoa mesmo, Senhor. Limpa toda acusação, toda mente perturbada, acusada, toda mente, ó Deus, que sofre por um processo íntimo de condenação, de juízo. Que agora mesmo, Senhor, limpe esta vida, Senhor. Que esta mente, este coração sejam lavados pelo sangue precioso de Jesus. Que a tua graça os alcance, que o teu amor transforme essas vidas. Oramos e clamamos ao Senhor. Esse é um tempo de conserto, de reconciliação. Esse é um tempo, Senhor amado, de vidas novas e transformadas pelo poder do teu precioso sangue. Entra no coração desse homem, entra no coração dessa mulher, Senhor, restaura esta vida. Começa de novo, Pai, começa de novo. Em nome de Jesus oramos, apresentamos essas vidas diante do Senhor, crendo e sabendo, ó Deus, que o Senhor os restaura, que o Senhor os perdoa, que o Senhor, ó Deus, os fazem levantar novamente na tua presença. No nome santo de Jesus nós oramos e te damos graças. Amém. Toda a igreja fecha os seus olhos e ora comigo assim, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu sei que tu és um Pai amoroso, e que nada e ninguém pode impedir do Senhor me amar. Eu sei que o Senhor me ama, e quando eu me prostro na tua presença, quando eu me arrependo, quando eu peço perdão, imediatamente o Senhor me perdoa.
Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados. E em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque hoje mesmo o meu nome está escrito no livro da vida. Já não existe nenhuma condenação contra a minha vida, porque eu fui escolhido pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Quando você perceber que alguma coisa está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, não deixa para amanhã, para depois, para daqui 15 dias. Não durma com nada errado no teu coração. Dobre o teu joelho antes de dormir, ou deitado já, mas antes de dormir faça essa oração. Senhor, meu coração está aqui, por que eu estou desse jeito estranho? Por que eu não estou sentindo tua presença? Por que eu não estou percebendo? O que está errado? Me mostra, e o Espírito Santo vai te mostrar. De repente você tratou alguém mal, ofendeu uma pessoa, foi grosseiro, xingou, brigou, sabe Deus o que? Olhou lá um negócio de repente, assim, sem querer na internet, uma coisa, né? Peça perdão a Deus, peça que o Senhor purifique o teu coração, perdoe os seus pecados, mas não fique separado de Deus, porque essa é a estratégia do diabo para destruir tua vida. Amém? Amém. Você